Teológico Brasil, sempre juntos vamos caminhar. Na ONTV, 24 horas, já estamos no ar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a ONTV Brasil, 24 horas, ligado em você, a sua emissora de TV, na internet, meus irmãos, Instituto Teológico Brasil. Hoje vamos conversar um pouquinho acerca dos temas do nosso encontro, que tratam muito acerca do conhecimento da palavra de Deus e de alguns fundamentos da própria ciência teológica. Ok, meus irmãos? Então, a teologia como ciência, o problema do conhecimento de Deus, a falar um pouquinho sobre consciência e história, a palavra como revelação geral e especial, bibliologia, Bavinck e a organicidade da teologia reformada, dentre outros assuntos que os irmãos podem ter acesso através do arquivo que já foi disponibilizado com os irmãos. Ok, meus queridos? Então, sempre levando em consideração as nossas referências bibliográficas que estão na parte final do nosso arquivo até então disponibilizado. Ok, meus irmãos? A teologia como ciência, o que é teologia? Qual é o seu lugar entre as ciências? Como que nós podemos analisar, como que se justifica o seu método? Então, veja que o vocábulo, meus irmãos, teologia, composto do grego theos, que vem na tradução que vem do grego Deus, e logos da palavra, razão, discurso ordenado. Logos, que nós observamos como tradução, então, da razão, da palavra, do discurso. Então, nós conseguimos analisar que, com base na teologia, nós conseguimos ter um discurso ordenado sobre Deus, tal como ele se revela a todos nós. Não se trata de um discurso humano, sobre o divino em geral, mas da disciplina que recebe a sua norma, seu objeto, seu método, da própria autorrevelação de Deus na Escritura. Como nós sabemos, que é Deus que se revela a cada um de nós através das Escrituras Sagradas. Irmã Bavinck, na obra que nós temos de 1895, traz uma afirmação de que a teologia é a ciência de Deus. Ok, meus irmãos? Mas não no sentido em que o ser humano pode investigar o nosso Senhor, o nosso Deus de fora, mas sim como objeto neutro de análise. Deus é tanto o objeto quanto o sujeito da teologia. É Ele que se dá a conhecer. É Ele que se revela. E só pode ser conhecido na medida em que se revelou. Então, veja que nós observamos uma inversão epistemológica constitutiva do método teológico reformado. A teologia, ela não começa... O que eu quero dizer com isso? A teologia, ela não começa do ser humano em busca de Deus, mas sim de Deus que desce ao ser humano pela revelação. Auto se revela. No livro de Deuteronômio, meus queridos, abram aí
capítulo 29, o verso 29, também nós observamos o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ok, meus irmãos? Marquem aí, anotem aí, que nós vamos falar um pouquinho acerca disso. Nós analisamos a escolástica reformada do século XVII, particularmente através de alguns autores, uma distinção fundamental para a compreensão do que nós vamos estudar agora. A teologia arquétipa e a teologia ectípica. Arquétipa como o autoconhecimento infinito do nosso Deus, conhecimento perfeito que Deus tem de si mesmo, incomunicável, como princípios que nós vimos no nosso encontro passado, em sua plenitude, ao ser que somos nós, seres humanos, finito. Deus não ensina ao homem, meus irmãos, tudo o que ele sabe sobre si. Ele ensina o que o homem precisa saber para ser salvo e viver como Deus assim espera de cada um dos seus filhos. Amém, meus queridos? Assim como nós vimos também no nosso último encontro e refletimos acerca da manifestação do nosso Senhor de acordo com os limites do nosso próprio entendimento. A teologia ectípica fala do conhecimento derivado e analógico que o ser humano possui de Deus por meio da revelação. É genuíno, verdadeiramente conhecimento de Deus, mas é um conhecimento finito, ou como alguns chamam, analógico, parcial. Então, a teologia sistemática é a disciplina que organiza esse conhecimento equitípico de forma coerente e abrangente. Essa distinção que nós observamos de alguns autores tem consequências, meus irmãos, metodológicas, de método, muito decisivas, ok? Porque protege a teologia do racionalismo. Deus, ele não é reduzível ao que a razão humana pode deduzir sobre ele, então isso protege. E protege também a teologia do ceticismo, ok? O conhecimento ectípico, embora analógico, é genuinamente verdadeiro, porque Deus mesmo, Ele mesmo, nos concedeu. Então, isso faz com que nós possamos observar a humildade epistêmica reformada sem cair no agnosticismo. Ok, queridos? Agora, nós precisamos, meus irmãos, levar em consideração algumas distinções necessárias para que nós possamos compreender o que nós vamos realmente estudar, em especial no que se refere às três vertentes da teologia positiva, ok? Então nós veremos, estudaremos acerca da teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia histórica e a teologia prática. Bíblica, o que Deus revelou progressivamente na história redentora. Sistemática, o que a Escritura ensina sobre as coisas que nós veremos pontualmente nos temas que nós iremos abordar. Histórica, porque
nós precisamos compreender, meus irmãos, como que a igreja entendeu e formulou a doutrina. E na prática, como que nós vamos observar a doutrina, o conhecimento da palavra de Deus aplicável à vida do ser humano, né? E também à vida do nosso ministério, como algo realmente pastoral. E depende muito também da sua função eclesiástica, tá? Nós precisamos ainda analisar no decorrer de hoje acerca de um raciocínio que muitas pessoas se veem envolvidos de como que é possível, meus irmãos, conhecer a Deus. Como que é possível conhecer a Deus? E existe um termo que é de conhecimento para aqueles que buscam estudar a palavra, que são prolegômenos, que vem do grego, que quer dizer coisas ditas antes, que designa um conjunto de questões, meus queridos, preliminares que devem ser resolvidas antes que a teologia possa ser feita. E são termos que num primeiro contato, num primeiro momento, podem parecer estranhos para quem nunca se debruçou estudando religiões, estudando teologia, mas vocês vão ver que com o tempo, com a leitura, com a reflexão no decorrer da aprendizagem, vão se tornar termos já comuns, que nós vamos trazer à memória no decorrer dessa caminhada. Então, são questões epistemológicas, meus irmãos, fundamentais, que sem cuja resolução toda a estrutura teológica permanece sem fundamento. Por isso que nós precisamos conversar acerca disso, né? As questões prolegomênicas clássicas na tradição reformada, né? Coisas ditas antes, como assim nós vemos no grego. Então, isso envolve algumas questões que assim dizemos, né, sobre a existência de Deus, por exemplo. A existência de Deus, ela é capaz de se demonstrar ou é pressuposta? Como o ser humano, como que cada ser humano pode conhecer a Deus, dada a distância ontológica infinita entre o Criador e a criatura? Há uma distância. Como que então se pode conhecer a Deus? E qual o papel da revelação? E como Deus se revela aos seus, a revelação geral, revelação especial, na fundamentação, que serve como pressuposto para assim nós fundamentarmos o conhecimento teológico. A relação entre a razão, a fé, a escritura, na epistemologia teológica reformada. Porque nós sabemos, meus irmãos, ouvimos muito, quantas pessoas dizem, né? Uma fé ingênua ou uma fé raciocinada, como que tudo isso está conectado no que se refere à razão, à fé, na forma que é manifesta com as escrituras sagradas. E realmente algo muito importante que é de nós pararmos para analisar, todas essas são questões que nós temos que parar para pensar antes de adentrarmos na questão teológica, né? Porque tudo isso é fundamento do entendimento para nós darmos continuidade, então, a tudo que nós temos que analisar. Como que o erro, ou o que muitos chamam de pecado, né, afeta a nossa capacidade humana para, de fato, conhecermos a Deus, né? Então, nós vamos analisar, começar por aí, então, né?
questão do alguns problemas, né? Alguns probleminhas no que se refere ao conhecimento de Deus, como é possível realmente se conhecer a Deus, meus irmãos, a Deus. Então vamos lá, nosso estudo sempre será de acordo com a palavra de Deus, então é óbvio que nós iremos citar muito, nós iremos adentrar nas Escrituras para um entendimento cada vez melhor acerca do que nós precisamos realmente compreendermos, né, da palavra do Senhor. A base, meus irmãos, que hoje nós vamos aqui ver, se os irmãos querem já anotar, nós iremos refletir acerca de Romanos, livro de Romanos. Nós vamos ver os versos de 18 a 32 do capítulo 1 de Romanos. Então, Romanos, capítulo 1, dos versos 18 a 32. Iremos também analisar o livro de Efésios, certo? Efésios, capítulo 4, versos 17 e 18, nesse primeiro momento. E também, no primeira epístola aos Coríntios, nós iremos analisar o verso 14 do capítulo 2. Isso, quando nós nos debruçamos sobre as Sagradas Escrituras para a leitura do que foi mencionado aqui, veja que a tradição reformada, com base no que nós mencionamos de fundamentação bíblica, sustenta que o pecado, meus irmãos, o erro, afetou não apenas a vontade humana, o que se refere, por exemplo, ao livre-arbítrio, como também o intelecto de cada um de nós. Existe um termo que é importante que vocês ouçam, depois podem pesquisar mais acerca disso, que se trata de um instituto chamado de a noética do pecado, tá? Podem buscar na nossa bibliografia o que fala realmente acerca disso. Mas, enfim, descreve acerca da distorção, meus irmãos, a distorção cognitiva que nos foi introduzida, que nós acabamos sendo inclusos nessa condição, dessa distorção do intelecto, dessa distorção cognitiva, através da queda. Então, quando nós ouvimos falar sobre noética do pecado, os irmãos podem analisar essa questão da queda do indivíduo através do pecado. O ser humano, em seu estado natural, suprime o conhecimento de Deus que a revelação geral lhe impõe, muitas vezes substituindo esse entendimento, por construções idólatras. Vamos analisar então. Vamos ver aqui Romanos capítulo 1, dos versos 18 a 32, no título canônico aqui na minha versão fala como um título, a idolatria e depravação dos homens, tá? Aí na versão da Bíblia de vocês, a minha é Almeida Revista Atualizada, não sei qual que vocês utilizam, mas a minha diz assim, a palavra do Senhor. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas.
Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Revelação geral, como Deus se revela e que somos indesculpáveis, né? Porque é impossível se negar à criação. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, aqui fala, e obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. E qual é bendito eternamente. Amém, meus irmãos. Vamos parando. Vamos ler até o verso 25 aqui. Então, aqui nós começamos a compreender, e aí é que entra a questão da queda do ser humano a partir do pecado, a partir do erro do indivíduo, que afeta, como nós sabemos, não apenas a vontade humana, mas também o intelecto. E Calvino nos traz também essa questão. Ele fala sobre isso, Bavinck também. E quando nós analisamos um senso inato da divindade implantado em todo ser humano, certo? E a semente também de uma religião. Ocorre que há uma distorção, por isso que diz sobre a idolatria e a depravação dos homens, que buscam alguns, e assim nós vemos, idolatrar pessoas e não ao nosso Senhor, certo? E esse conhecimento é uma das causas dessa questão que nós vemos de interferência no intelecto do ser humano, uma das causas da perversão pelo pecado. Ok, meus irmãos? Então, veja que o que os homens conhecem de Deus, Deus mesmo lhes manifestou, mas tornaram-se inúteis em seus próprios raciocínios. Isso nós lemos aqui nos versos 19 a 21. Tornaram-se inúteis, mesmo, meus irmãos, com a revelação do nosso Senhor, mesmo que nós possamos ver a arte, né, da criação, algo incontestável. Alguns, e assim nós observamos, mesmo Deus tendo se manifestado através da sua criação, este conhecimento, em decorrência da queda e do pecado do ser humano, se torna inútil para que pessoas raciocinem dessa maneira, né? Então, veja que nós temos pessoas que interpretam tudo isso, que podemos chamar de regenerados e não regenerados. E porque eles não partem, meus irmãos, da mesma posição epistemológica. A regeneração ilumina o intelecto para receber a revelação de Deus. O que nós podemos chegar à conclusão de tudo isso? Aqueles que são regenerados no que se refere à questão da queda, do pecado, que nós sabemos desde o princípio das coisas, através da história bíblica, mesmo tendo afetado, levando o ser humano à depravação dos homens, é somente através da regeneração dos seus filhos que todos nós podemos
ter o nosso intelecto iluminado, clareza do nosso entendimento, para que nós possamos receber a revelação de Deus, certo? Então, no que se refere também a este Instituto da Noética do Pecado, Bavinck também nos traz, e tem a bibliografia aí no nosso arquivo, falando sobre essa questão, mas no que se refere à noética da graça, dizendo o seguinte: a graça não destrói a natureza, mas a restaura. Assim, a revelação especial não contradiz a razão natural, mas a purifica, eleva e orienta para o seu verdadeiro fim. Que é qual, meu irmão? O conhecimento de Deus em Cristo, certo? Então, nós podemos chegar ao entendimento que somente através da regeneração do ser humano, através do nosso Senhor Jesus Cristo, o centro de todas as coisas, que justificados somos pela fé no Senhor, nosso Senhor Messias, é que nós poderemos ter clareza, entendimento, uma restauração do nosso intelecto para poder ver o que muitas vezes, já para aquele que é convertido e regenerado, é tão claro acerca de como Deus se revela através da sua criação. Mas aqueles que ainda não foram regenerados através do nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes se colocam numa posição de contradizer tudo isso. Então, nós chegamos ao entendimento. Estou lendo aqui, acompanhando o grupo do Telegram, tá, meus irmãos? Por isso que eu olho para a tela e converso com vocês. Estou acompanhando aqui. E buscando responder às dúvidas, certo? Com base nisso, da regeneração ou não, da influência do pecado, do erro, da queda do homem, da interferência no intelecto do ser humano, nós podemos observar que nós temos duas espécies, se assim podemos dizer, de uma forma de se conhecer a Deus. Um conhecimento mediato e um conhecimento imediato do nosso Senhor. E a distinção entre isso, que seria o conhecimento imediato, ou seja, direto, sem mediação. Imediato, sem mediação. E mediato, que seria então por meio de revelação, é central quando nós buscamos analisar a questão epistemológica da teologia reformada. Então, nós precisamos compreender que o ser humano ele conhece a Deus. O ser humano conhece a Deus apenas mediatamente, por meio de algo, certo? Por meio da revelação. Através do que, meus irmãos? Da criação, da consciência, das escrituras. E o conhecimento imediato, direto, sem mediação, face a face, sem essa questão de haver um meio campo nessa história, vamos dizer assim, é uma promessa, se trata de uma promessa escatológica, ok? Então, na referência que nós trouxemos, que está em 1ª Epístola de Coríntios, no capítulo 13, no verso 12, o verso 12 fala exatamente acerca disso. Agora vejo como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Ou seja, será chegado o dia em que nós estaremos face a face com a verdade sem mediação. Ok, meus queridos? Nós sabemos, quando nós lemos as Escrituras, lá em Gênesis, como era o contato direto de Deus
com a raça adâmica, né? Primeira, ah, é que nós vemos a narrativa das coisas face a face com Deus. E foi exatamente na queda do homem que a santidade de Deus se tornou impossível ao homem. Nós já lemos e sabemos que é impossível a revelação completa do nosso Senhor no estado em que nós nos encontramos, como ser humano, na queda, certo? Então é por isso que nós precisamos exatamente dessa mediação para a compreensão do nosso Deus, para o conhecimento de Deus. Então é por isso que muitas vezes nós vemos como se através de um espelho. Vocês já pararam para analisar que você que está me ouvindo agora, nunca viu a sua imagem de verdade, exatamente como você é? Você nunca viu, você só vê um reflexo. Quem vê a sua face exatamente como ela é o seu irmão, é o outro, certo? Nós vemos apenas o nosso reflexo, não há como nós nos vermos, né? Nós conseguimos ver o outro. Agora, você já deve ter observado, inclusive através de espelhos, né? Existem espelhos que as pessoas ficam mais magrinhas, outros mais gordinhos, né? Através da tecnologia você vê, através do reflexo, imagens que ficam às vezes mais nítidas, outras mais um tanto às vezes distorcidas ou desfocadas. Então veja que a nossa imagem, embora o ser humano tenha buscado, né, através dos tempos, que nós pudéssemos ter acesso ao nosso próprio reflexo, na verdade, isso é impossível. A exatidão 100% que nós podemos dizer assim, estou vendo a mim mesmo. Não, nós sempre estamos vendo o nosso reflexo. E assim é o conhecimento do nosso Deus, meus irmãos. Assim é o conhecimento do nosso Deus. Como diz a palavra no verso 12 do capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, que fala que agora vejo como um espelho. Estamos vendo tudo como uma análise de uma dimensão daquilo que nós compreendemos. Mas será chegado o dia que nós veremos face a face o nosso Deus, a verdade de todas as coisas. E isso é uma promessa escatológica, principalmente da visão beatífica, certo? Isso fundamenta a humildade que nós devemos ter, se assim podemos falar, no que se refere a essa questão. Que nós devemos compreender as nossas limitações, meus irmãos. Certo? Em ter consciência que nós nos tornamos limitados no que se refere à nossa vontade, ao nosso intelecto e, inclusive, do conhecimento total de Deus, como face a face, como a princípio seria o propósito primeiro. Agora nós temos como acesso ao conhecimento do que é Deus, das questões que nós já vimos no início, a possibilidade de como Deus se revela a nós como uma revelação geral e especial de si mesmo, para nós e de todas as coisas. E isso envolve muito o que se refere ao alcance, porque isso fala muito das nossas limitações. Então, não podemos jamais esquecer esta questão. Então, nós observamos que existe uma revelação geral. Estamos falando acerca do conhecimento de Deus acessível a todo ser humano, tá bom, meus irmãos? Em que parte estamos? Perguntaram. Nós estamos na parte que fala acerca das revelações, de como Deus se revela a nós, o conhecimento que nós
podemos ter, né, do nosso Senhor, observando o alcance do ser humano e também a questão dos limites que temos, tá? Então, observe que é importante que vocês leiam, meus irmãos, o conteúdo antes, para que nós possamos aqui ter uma conversa a respeito disso, certo? E de preferência também pesquisem, né? Termos, aquilo que vocês leram, releram, estudaram no tempo em que nós não nos vemos aqui, né, na semana, para que hoje a gente possa aproveitar com qualidade a nossa interação aqui, certo? Para que nós não venhamos a ter que ficar explicando o óbvio. Claro que se for necessário, a gente vai parando e vai explicando, tá bom, queridos? Mas a princípio, como já estudaram, já viram, já leram, já pesquisaram, já estão devidamente repletos de informações acerca disso, nós observamos que Deus se revela de forma geral e especial ao ser humano. A automanifestação do nosso Senhor, quando nós observamos de forma geral, através da criação, da história, da consciência humana, acessível a todos nós, a todos os seres humanos, em todos os tempos e lugares. Certo? Vemos no livro de Salmos, tem a referência bibliográfica para os irmãos, número 16, Salmos número 16, em que nós observamos dos versos 1 a 6 a questão dos céus, né? Céus proclamam a glória de Deus. Ainda nós vemos esta questão no livro de Romanos aqui, capítulo 1, do verso 18 a 21, o que se pode conhecer de Deus é manifesto neles. E também há no livro de Atos, no capítulo 17, dos versos 24 a 28, quando fala de Paulo no Areópago, tá? Então, creio que os irmãos, confio nesse grupo abençoado de estudos aprofundados da palavra do Senhor, para que nós possamos caminhar, ok, meus irmãos? Caminhar e não ficar também muito cansativo para aqueles que já têm conhecimento dessa parte introdutória, certo? Quando nós formos realmente adentrar em questões mais difíceis, daí claro que nós vamos um pouquinho mais devagar, respeitando, por óbvio, o andar, né, de cada um aí nesse processo de entendimento. Então, nós observamos 3 meios dentro dessa questão da revelação geral, como Deus se revela ao ser humano, que é a todos, né, que é através da criação, o poder eterno, divindade de Deus, ordem e beleza, através da natureza, da criação. Segundo tópico, a consciência. Quando nós observamos Deus se revelando a todos os seres humanos através da lei moral, a distinção entre o bem e o mal, a questão que envolve culpa. Então, nós observamos que Deus também, além da sua manifestação, da forma de se revelar através da criação e da natureza, também através da consciência humana, quando as pessoas param para analisar sobre questões relacionadas à moral, aquilo que é bom, aquilo que não é tão bom assim, entre o bem e o mal, a culpa relacionada aos nossos erros, a pessoa sente culpa, a pessoa se arrepende, a pessoa busca mudança, porque nós sabemos que colocar os princípios do nosso evangelho, fazer isso realmente fazer parte da nossa vida, viver o evangelho na prática, precisamos ter isso aí, né? Precisamos partir desse pressuposto. E também a história, né, meus irmãos? A história, então, criação, natureza, a consciência do ser humano, a história como a providência, né? O governo moral do universo. Então, nós temos também as referências bibliográficas ao lado aí no arquivo de vocês,
para que os irmãos possam ler no seu tempo, com calma, dentro do contexto das Escrituras Sagradas, porque o nosso objetivo é a palavra direto da fonte. Aí nós observamos alguns critérios, ok, meus irmãos? Alguns critérios em que um dos mais que eu coloquei em evidência aqui para os irmãos é acerca da suficiência, né? É suficiente? É suficiente a revelação geral acerca da existência de Deus? O que vocês acham? Então, a questão teológica fundamental sobre a revelação geral não é, meus irmãos, se ela existe. A Escritura afirma inequivocadamente. Não temos dúvida. Mas qual o seu alcance, principalmente dentro do critério soteriológico? A tradição reformada, em consonância com o que nós observamos em Romanos, por exemplo, capítulo 1, principalmente no que se refere a capítulo 2, certo? Leiam, por favor. Sustenta que a revelação geral é suficiente para tornar todos os seres humanos inexcusáveis diante de Deus. Ou seja, não tem como negar. Não há modo de que não há escusa, certo? Como diz aqui em Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são indesculpáveis. Ou seja, não há desculpa para que as pessoas venham a buscar subterfúgios para negar isso, certo? Mas é completamente, meus irmãos, o fato de nós sabermos, né, acerca de tudo isso é insuficiente ainda para a salvação, certo? Não há uma teologia no âmbito natural salvífica. O fato de você saber e não ter como negar, indesculpável negar, o fato da existência de Deus que se revela através da sua criação, da consciência, da história. Como fica a questão da salvação? Então, veja que por mais que pessoas acreditem que existe um Deus, isso não significa que essa revelação geral acerca da existência ou não do nosso Senhor não é o suficiente para que a pessoa seja salva. Isso distingue, por exemplo, a posição reformada em pelo menos 3 aspectos, certo? E se nós pudermos fazer um comparativo, como vocês têm acesso ao material, no que se refere ao catolicismo romano, no que se refere ao liberalismo teológico, no que se refere ao universalismo inclusivista. Quanto ao catolicismo romano, sustenta que a razão natural pode chegar a Deus. Tá? Isso nós observamos desde 1870, através do Concílio do Vaticano, número 1, em que se defende isso. A razão natural pode chegar a Deus. Ainda difere da questão do liberalismo teológico, que faz da revelação geral um fundamento da religiosidade humana universal. Ou seja, saber acerca da forma como Deus se revela, de forma geral, através da criação, da consciência e da história, seria o suficiente como fundamento da religiosidade humana universal. E também um terceiro critério, que é o que trata acerca do universalismo inclusivista, que sustenta que a revelação geral
pode ser soteriologicamente, que nomezinho, hein? Suficiente para aqueles que não ouviram o Evangelho. Tá? E então nós precisamos analisar esses 3 critérios para irmos adiante. Então, o debate que nós precisamos traçar aí para o nosso entendimento, uma reflexão, principalmente analisando como um ponto crítico, meus irmãos, acerca da salvação. A salvação dos não alcançados. Como que fica? Né? Aquelas pessoas que ainda não foram ou não são, pessoas em pontos extremos, principalmente dentro do contexto missionário. Porque a fé salvífica requer o conhecimento do Evangelho de Cristo, certo? Sim ou não? Certo ou errado? Questãozinha boa para a prova, hein? Romanos 10, de 14 a 17, diz o seguinte: como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E assim segue. Veja que interessante isso. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aqui entra a comissão de Cristo acerca do ir de pregar o evangelho a todas as nações. Mas veja, como ficam os não alcançados? Como traz a reflexão de Romanos 10, a partir do verso 14. Como ficam essas pessoas? Então, veja que a revelação geral não é via da salvação. O fato de as pessoas terem evidente o seu entendimento da existência de Deus, que Deus se revela através da criação, da consciência e da história, salva ou não salva? A revelação geral não é via de salvação. Então nós vemos, inclusive, aí entra para os irmãos que estão aqui conosco, que sejam missionários, a responsabilidade, né? Todos já têm conhecimento suficiente para serem, como foi dito lá em Romanos antes, inexcusáveis, indesculpáveis? É necessário, meu irmão, é missão urgente, levar o conhecimento suficiente para que sejam salvos todas as pessoas. O que vocês acham? Agora, se nós temos uma revelação geral, por óbvio que nós vamos falar aqui acerca de uma forma em que Deus se revela especialmente, né? Uma revelação especial, a auto-manifestação de Deus, a revelação especial, a auto-manifestação do nosso Senhor, que se revela a um povo específico, em eventos históricos específicos, com propósito, a necessidade do que nós vemos de forma explícita nas Escrituras Sagradas do nosso Deus. E tem 2 fatores muito importantes nós levarmos em consideração, sim ou não? A insuficiência, como nós vimos, né? No que se refere à salvação agora, a insuficiência salvífica da revelação geral, que torna o ser humano indesculpável, inexcusável, mas não o salva. A distorção noética do pecado que nós vimos, no que se refere à queda do homem, que afeta o intelecto, que precisa dos evangelhos para clareza, regeneração, sim ou não? Para ser iluminado e compreender como Deus se revela, a proporção disso, que incapacita o ser humano de interpretar corretamente até o que a revelação geral revela, sem querer ser redundante, já sei.
Então, meus irmãos, estamos ainda analisando questões preliminares, certo? Para adentrarmos em questões mais para dar andamento ao conhecimento. Então veja que em Hebreus no capítulo 1 diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O que nós podemos entender a partir desta paráfrase aqui em relação à forma da manifestação de Deus através dos profetas e nosso Senhor Messias? Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, oferece, entendo, que a mais densa síntese bíblica da estrutura da revelação especial, da automanifestação de Deus a um povo específico, a eventos históricos, certo? Porque realmente enumera essa questão da revelação especial de Deus. Aqui nós observamos claramente uma revelação, inclusive progressiva, porque ele diz aqui: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. O que isso nos traz ao entendimento? Uma revelação progressiva, meus irmãos. Polimórfica. Várias maneiras. E culminante. Veja que o fim está no Filho, o Messias. Havendo Deus falado outrora, muitas vezes, de muitas maneiras, que nós vemos muitas vezes progressiva, muitas maneiras polimórfica, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Aqui fala, né? Culminante, revelação progressiva culminante, que culmina no Messias, pelo qual também fez o universo. Veja que interessante. Agora, nós precisamos saber como, né? Como que tudo isso se apresentou? Porque nós sabemos, nós temos registros bíblicos, nós temos Gênesis 18, nós temos Êxodo 3, quando fala da sarça ardente, nós temos Isaías 6, que são aparições visíveis de Deus, em que Deus falou através dos profetas, de forma visível aos seus. Também nós observamos outras formas de revelação especial, que nós vemos em Daniel 2, Zacarias capítulo 1, nós vemos em Atos 10, através de sonhos e visões. Tantos exemplos, meus irmãos. Os irmãos têm aí as referências bíblicas, os versículos, capítulos, tudo direitinho, esquema prontinho, para que vocês possam se satisfazer, a fome e sede da palavra do Senhor no que se refere a isso. Sonhos e visões, revelações especiais, certo? Para determinado povo, de várias maneiras, no tempo, até o Messias. Essa forma de comunicação através de sonhos e visões. Também nós observamos em muitas passagens a expressão, né? Assim diz o Senhor. Dificilmente você vai ler algum livro da Bíblia que não tem essa expressão. Assim diz o Senhor. Nos profetas, né? Palavra profética. Então nós vemos aí uma comunicação verbal direta, uma revelação especial através da palavra profética. Nós temos também, meus irmãos,
E fica aí para tema de casa, me envie lá na plataforma, no mínimo, vamos colocar 10 passagens em que há estas expressões, né? Assim diz o Senhor nos profetas, né? Palavra profética que me traga, né? Nos traga a memória para refletirmos acerca da comunicação verbal direta de Deus se manifestando de forma especial aos seus filhos. Atos salvíficos, temos? Temos. Um exemplo, ressurreição. A encarnação, o verbo se faz carne e vemos a ressurreição, temos em Êxodo também, a revelação especial do nosso Senhor através de eventos históricos. Nós vemos a revelação pessoal plena em Cristo, meus irmãos, através da encarnação. O verbo se faz carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação do nosso Senhor. Aí nós temos João, capítulo 1 e seguintes, leia o livro todo. Colossenses, capítulo 1 e seguintes, leia todo. Hebreus também, leia todo. Em que nós vemos a revelação pessoal plena do nosso Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, Messias. E também revelação especial, através das escrituras, né? Todo o cânon bíblico, né? Em que nós temos uma espécie de revelação de natureza verbal, como que se diz, inscriturada, né? Registros que nós temos no nosso Senhor de forma especial através das escrituras. Agora, é óbvio, meus irmãos, que nós precisamos dedicar muito do nosso tempo para estudar todas essas questões, porque a própria palavra diz, ó, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Quem? Quem falou pelo Filho? Quem se revelou através do Filho? Nós temos aí Cristo, Messias, como o ápice da revelação especial. E se nós queremos chegar, né, e adentrarmos ao conhecimento da revelação do nosso Deus através do Filho, nós temos que ter pressupostos já compreendidos. Então veja que daí é um leque de possibilidade de estudo, depende muito do grau que você queira se aprofundar no entendimento disso, porque o nosso objetivo é cristocêntrico. A centralidade cristológica da revelação especial. O nosso Senhor através do Messias, até porque isso é o núcleo da teologia reformada, certo? Então, o livro de João, o verso 18, afirma, nós estamos falando das Escrituras, nós estamos falando de revelação verbal escriturada. E afirma que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai. E nós observamos que Cristo não é apenas, né, como um conteúdo da revelação. Ele é o próprio, aquele que revela, ele é a revelação em pessoa. Ele se revela. Veja a importância disso. E, meus irmãos, nós precisamos caminhar, precisamos analisar. Quem ficou com alguma dúvida no que se refere a termos e questões que já falamos aqui hoje, certo? Estudem mais um pouquinho individualmente acerca destas questões para que nós possamos então caminhar juntos, seguir em frente, ok, meus irmãos? Então nós vemos em Colossenses, no capítulo 1, no verso 15, anotem aí, o que diz aqui? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, a revelação do nosso Deus, que as pessoas, já ouviram isso? Discussões tão
interessantes, vamos dizer assim, em que as pessoas dizem, né? Me prove que Deus existe. Em que as pessoas dizem, né? Como é que você vai provar que Deus existe? Me prova, me dá uma prova, uma prova. Quantas nós já falamos hoje, meu irmão? Nós vamos falar apenas acerca dessa. Do aquele que se revela, veja, este, o Messias, é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Está lá em Colossenses, capítulo 1, no verso 15. Então, isso vê que nós vemos que a imagem do Deus invisível, né? A expressão que indica que em Cristo a realidade invisível de Deus se torna o quê, meus irmãos? Se torna visível, se torna tangível e, historicamente, para aqueles que ainda têm alguma dúvida, acessível a todos. Por isso que Cristo dizia, até quando alguns perguntavam, né? Mostre-nos o Pai. Eu e o meu Pai somos um. Então, o fechamento, meus irmãos, do cânon neotestamentário marca o encerramento da revelação especial pública. Revelação especial pública em Cristo. Hebreus, no capítulo 1, usa um tempo perfeito, né? Tempo perfeito, quando ele diz assim, nos falou, para indicar uma fala definitiva e conclusiva. E a revelação apostólica registrada no Novo Testamento é a interpretação inspirada do evento central da história redentora, a pessoa e obra do Messias. Não há nova revelação pública após os apóstolos. Muito cuidado com o que vocês têm ouvido por aí, que se apresente diferentemente do que nos esclarecem as Escrituras. Quando nós falamos acerca da bibliologia, como Deus produziu a Escritura, o que significa ser inspirado por Deus, nós temos questões muito interessantes a serem analisadas. A doutrina da inspiração responde à questão: de que modo a criatura é simultaneamente produto humano e produto divino? De que modo? Então, a tradição reformada afirma a operação concorrente de Deus e dos autores humanos, sem, atentem-se, dissolver a agência de nenhum dos dois. Os autores humanos, certo, escreveram com o seu próprio estilo literário, de acordo com o contexto histórico, perspectivas culturais e, ao mesmo tempo, escreveram exatamente o que Deus pretendia que escrevessem. Certo? Agora, nós temos que distinguir, no mínimo aí, né, três questões, ou conceitos, se assim querem dizer, no que se refere a esta inspiração daqueles que escreveram as Escrituras, que envolve a revelação, que é dito aqui, acerca da revelação, que é dita aqui, a iluminação e a inspiração. Então, a revelação, nós vemos que
Na revelação, Deus comunica verdades, por isso que se diz, ó, é uma revelação. Então, Deus comunica verdades antes desconhecidas. Uma revelação. Na iluminação, a obra do Espírito que capacita cada um de nós a compreender a Escritura. Então, essa é a inspiração do que se refere ao Espírito agindo em nós para que nós pudéssemos compreender as Escrituras. E a inspiração que o Espírito Santo, meus irmãos, aqui que vem a questão importante, supervisionou as Escrituras, né, ou a escritura dos textos, de modo a garantir a sua fidedignidade e autoridade. Certo? Por isso que se diz que toda a Escritura é inspirada pelo nosso Deus. Agora, os mecanismos de que, da forma como tudo isso aconteceu, daí nós temos que considerar muitas coisas, nós vamos analisar, certo? Essas questões. Estilos literários distintos dos autores. Né? Será que Deus ditou palavra por palavra? E os seus secretários, né, foram então passivos? O que você acha? Como um ditado mecânico? Ou vocês acham que foi uma intuição natural? Uma inspiração como a questão religiosa humana? Aí nós poderíamos dizer que reduziria a Escritura a um documento humano religioso? Ou um mecanismo de inspiração, como acreditamos ser rejeitado, né? Tivesse havido uma iluminação parcial. Apenas as partes sobre fé e prática que seriam inspiradas. Contradiz. Segundo Timóteo, verso 16, capítulo 3, que fala: toda a Escritura é inspirada por Deus, certo? Então, nós temos que compreender a parte que nos esclarece acerca desse entendimento que toda a Escritura é inspirada, mas também compreender o porquê que as pessoas, muitas vezes, entram nesses debates de porquê que entendem somente algumas coisas foram inspiradas por Deus, né? O que não é verdade. A posição reformada é designada inspiração verbal, plenária, orgânica. Verbal, que a inspiração se estende às palavras do texto e não apenas às ideias. Assim como diz no verso 18 do capítulo 5 de Mateus, quando diz lá: nem um tio passará da lei, certo? Ou em Gálatas, verso 16 do capítulo 3, não diz as sementes como se fossem muitas. Plenária, porque nós vemos falar nas Escrituras. Toda a Escritura, sem exceção, é inspirada. Orgânica, porque Deus usa então os autores humanos como instrumentos reais, com as suas personalidades, com as suas histórias, com o seu estilo, com o seu vocabulário. Podemos dizer preservados, né,
no decorrer dessa questão em que nós temos o resultado. Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca a profecia teve origem na vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Segundo Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Não resta dúvida, meus irmãos. Está claramente assim descrito nas Escrituras. Nenhuma profecia provém da interpretação pessoal, porque nunca a profecia teve origem na vontade humana. Mas o que nós vemos aqui nessa menção bíblica? Homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Não há dúvidas, meus irmãos, quanto a isso. Embora algumas pessoas preguem o contrário, nós que estamos aqui em busca do conhecimento da verdade absoluta de Deus, temos que ter ciência acerca da verdade absoluta de Deus. Então, nós observamos que não foi pela vontade de ninguém, não partiu de liberalidade humana, não se tratou de iniciativa humana, mas sim da soberana iniciativa do Espírito Santo. Porque homens falaram, certo? Da parte de Deus. Claro que, por óbvio, os autores são humanos, reais, mas o conteúdo é de Deus, através do Espírito Santo. Certo, meus queridos? E com isso, nós observamos, vamos levantar aqui 3 aspectos ou atributos essenciais da palavra do Senhor, que decorrem diretamente da sua natureza enquanto palavra de Deus inspirada. E veja como isso tem implicações hermenêuticas, teológicas e apologéticas específicas. Nós analisamos a autoridade, certo? A Escritura é norma, regra que regula tudo que nós podemos ter como análise nas nossas vidas. A palavra tem autoridade porque ela é norma. Outro tributo que nós já falamos, inclusive em encontros anteriores, acerca da clareza. As coisas necessárias à salvação são claras o suficiente. As Escrituras explicam as próprias Escrituras a sua suficiência, certo? A Escritura contém tudo que é necessário à fé e à prática do cristão. Amém, meus irmãos? A necessidade também. A Escritura ela é necessária porque as Escrituras são necessárias ao ser humano? Por quê? Por quê, meus irmãos? Porque a revelação geral, aquela que nós já vimos no que se refere àquilo que se vê, comunicável, criação, a nossa própria consciência, a história, não salva ninguém. Certo? Então, por isso há necessidade. A autoridade da Escritura, da Bíblia, da palavra do nosso Deus, ela não é derivada da igreja. Ela não vem da tradição, ela não vem de um consenso acadêmico. Ela se estabelece a autoridade porque nós observamos o fato de que Deus é o autor. A autoridade da Sagrada Escritura, por causa da qual deve ser crida e obedecida. Não depende do testemunho de nenhum homem
ou igreja, mas inteiramente de Deus, certo? E o testemunho do Espírito Santo, que inclusive persuade o crente de forma imediata e invencível da autoridade divina das Escrituras. Certo, meus irmãos? Isso é algo que nós vemos acontecer, nós sentimos, nós sabemos, nós vemos. A clareza, e daí entra na questão do nosso encontro anterior, quando fala da democracia hermenêutica, certo? Mas vamos prosseguir. Nós analisamos, né, essa questão. Ela, quanto à clareza, certo? Ela não afirma que todo o conteúdo bíblico é igualmente acessível a todos. Lembra que nós falamos no encontro passado que Pedro admite que Paulo escreve coisas difíceis de entender? Lembra que nós falamos acerca disso? Lá em segunda epístola, segundo Pedro, no verso 16, no capítulo 3, mas Paulo escreve coisas difíceis, né, de entender. Então, ela afirma que as coisas necessárias para a salvação estão claramente ensinadas na Escritura. De modo que todo aquele que crê sinceramente, genuinamente, com o Espírito Santo, pode conhecê-la e crer sem depender da mediação eclesiástica. E isso é que fundamenta a democratização hermenêutica da reforma, porque todo crente pode e deve ler a Escritura, interpretá-la. Democratiza, né, a possibilidade de interpretação, da leitura, do entendimento das Escrituras Sagradas. A suficiência da Escritura, nós analisamos quando observamos que ela contém tudo o que o ser humano precisa para ser salvo e viver uma vida cristã completa, meus irmãos. E nenhuma tradição eclesiástica, não sei, placas denominacionais, enfim, como queiram, tem autoridade normativa igual à palavra do Senhor. Nenhuma profecia ou revelação pós-apostólica pode acrescentar algo à norma de fé, certo? E, inclusive, no livro de Apocalipse 22, versos 18 e 19, nós vemos a mais severa linguagem de advertência canônica, certo? Assim como em Hebreus, que nós vimos hoje, usa a questão de que Deus falou e o fez definitivamente no Filho, revelou-se. E a questão canônica, quando nós paramos para analisar esse processo, ou seja, como que nós chegamos a 66 livros? Como que nós chegamos a hoje? Temos acesso a 66 livros com todos esses quesitos que consideramos assim a palavra de Deus. Então, nós analisamos que a igreja teve um papel muito importante como testemunha, mas não como criadora da autoridade canônica, ok, meus irmãos? Aí nós temos aqui um progresso muito interessante, que vem desde o século V, 5 a 4 antes de Cristo. Passamos por o cânon de Muratori, passamos pelo concílio de Cartago, passamos por muitas fases que os irmãos têm acesso ao material.
como uma cronologia sumária do processo canônico, até chegarmos na reforma do século XVI, em que se conclui, então, o Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. Nós todos sabemos que existem apócrifos, certo? Livros outros, né? Nós temos, por exemplo, a Bíblia da Etiópia com mais de 100 livros, 139, se não me engano. E outros livros que as pessoas entendem, né? Que nós chamamos de apócrifos. Os livros comumente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte, então, do cânon da Escritura. Porque não tem autoridade na Igreja de Deus, não devem ser mais aprovados ou utilizados do que outros escritos humanos. Não há problema algum, meu irmão, que você leia o livro que se titula como o livro de Enoque, mesmo sabendo que não foi ele que escreveu. Enfim, não há problema que você leia apócrifos como você lê doutrina, em termos gerais. Mas é importante que se analise quando nós falamos acerca da autoridade como inspiração de Deus, palavra de Deus, pelos critérios que nós já vimos até agora. Nós analisamos que há ausência de reconhecimento na tradição judaica como algo utilizado, não é mesmo? Dos escritos originais. A ausência, e aí é muito interessante, de características de canonicidade. Não reflete, meus irmãos. Não conseguimos ver nestes que se dizem apócrifos, mesmo nos originais, origem apostólica ou profética, consistência doutrinária e poder transformador. Isso não existe, certo? Então, embora nós saibamos que existem sim manuscritos, né? Muitos. Novo Testamento, por exemplo, dispomos de mais de 5.800 manuscritos gregos e muito conteúdo, meus irmãos. Muito conteúdo. Então, veja que o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego, esses registros, sabemos que Cristo falava aramaico, e sabemos que tudo que temos como registro é inspirado por Deus. Por seu singular cuidado, providência, que se busca, né, manter puros, né, em todos os tempos, autênticos. Embora nós venhamos que a tecnologia vem sendo usada, né, em algumas circunstâncias, buscando quebrar isso. Mas já saberíamos que isso aconteceria. Aqui vocês também têm acesso e recomendo que se utilizem
disso, que é o que nós vemos como uma contribuição de um autor muito importante, que é Bavinck, certo? Em que fala sobre a organicidade da teologia reformada, né? É muito interessante o material dele, que eu disponibilizei para os irmãos, acerca do mistério da graça. Muito interessante esse material dele para que os irmãos analisem. A contribuição também de Bavinck para a bibliologia contemporânea, em que nós vemos que afirma-se, né, que a Escritura não é um depósito de verdades mortas, mas um testemunho vivo do Deus vivo. Ela não fala apenas sobre Deus, ela nos coloca diante de Deus. E Deus fala por meio dela. Muito interessante. Gosto muito desse autor também. E os irmãos têm algumas questões que servem, meus irmãos, para que vocês possam testar, avaliar, vamos dizer assim, a si mesmos no que se refere ao entendimento do que nós falamos até então. São algumas questões para analisarmos se os frutos, né? Frutos do entendimento do que nós tivemos como propósito de refletir no conteúdo de hoje. Algumas leituras que são sugestões. Eu coloco aqui leituras obrigatórias, mas é por óbvio que ninguém é obrigado a nada, mas que poderíamos considerar como muito importantes, e algumas leituras complementares recomendadas, certo? E óbvio, meus irmãos, que como eu criei o material, eu disponibilizei aqui autores que eu, passando uma peneira no que eu entendo que é importante, como um complemento, indiquei. Óbvio que depende muito do posicionamento de cada um, da base teológica de cada um, para que vocês possam, então, incrementarem aí o entendimento acerca do que nós estamos estudando. Porque de todos os temas que nós falamos hoje, vocês observam que nós temos referências bíblicas, nós temos versículos, nós temos capítulos e nós temos livros que foram mencionados. E aí é que está o ponto mais importante de toda essa questão. O que nós indicamos como livros, como os autores, é um complemento. Mas é importante que o entendimento de determinados preceitos, institutos que nós precisamos para adentrarmos devidamente, né, na questão teológica, está aqui, na palavra do Senhor. Analisando o que nós falamos em encontros passados acerca da interpretação, da hermenêutica, a palavra do Senhor, ela se auto-explica, esclarece. Então, nós vamos analisar um tema com base nas Escrituras Sagradas do nosso Deus. Na dúvida, seguindo mais ou menos o raciocínio, como eu faço, ok, meus irmãos? Só uma dica. Com base naquilo ali, se ainda não estiver claro para você, observe-se as notas, observe-se os livros, os capítulos e outros versículos. Se
aquele verso provavelmente não esteja claro para você, você precisa, ao menos, o mínimo do mínimo, analisar o contexto em que ele está inserido aquele versículo. Importante ler aquele capítulo. Ainda não está claro para você? Leia o livro. Se este livro, como nós sabemos que abaixo nas nossas Bíblias, né, tem sempre uma nota, uma referência, enfim, procurar dentro da própria Bíblia o que é mencionado acerca desse tema dentro das Escrituras Sagradas. Se ainda assim os irmãos entenderem que não é o suficiente para compreenderem aquilo que está sendo dito, então é óbvio que os irmãos podem se valer dos nossos outros irmãos que já publicaram e já se debruçaram estudando acerca disso, publicaram os seus livros, as suas obras. Isso nos ajuda muito a construir o nosso conhecimento. O importante e a orientação que fica muito pessoal aos irmãos é que seja sempre partindo da fonte. Não aconselho aos irmãos virem do livro, por exemplo, do autor, da obra, para a Bíblia. Não, é da Bíblia, verdade absoluta, fonte, certo? De ensino, de aprendizado, de exortação, para a justiça, para a boa obra, inspirada por Deus, que nós temos que nos valer. Se isso não for suficiente para que você compreenda determinado tema, aí sim, procura-se obras de irmãos que já estudaram acerca do assunto, em que eu deixo por um gosto muito pessoal os autores que eu menciono aqui no material que já passei para vocês, certo? Em que 3, para mim, sempre são muito bons, me esclarecem. Alguns mais com técnica, outros mais com emoção, podemos dizer assim, que é Charles Spurgeon, Herman Bavinck e Calvino. Gosto muito desses 3. Aqui indico outros, certo? Outras fontes de consulta. Depende muito dos irmãos analisarem. Eu já tive, meus queridos, todas essas obras aqui. Na sua grande maioria, vamos dizer assim. E acabei me desfazendo, certo? Porque hoje em dia a questão digital facilita muito, né? Você tem acesso a arquivos, né? Então, onde você está, você consegue levar mais consigo aquilo que você precisa consultar, é mais prático para mim. Então, hoje em dia, a minha biblioteca física é praticamente inexistente, certo? Mas aconselho, é muito bom, já passei por essa fase, é muito importante, que é o fato de você ter o livro físico. Isso ajuda muito, certo? Mas como hoje, eu utilizo hoje, meus irmãos, com o pensamento que eu tenho hoje, eu me utilizo praticamente, única e exclusivamente a Bíblia, certo? E a parte doutrinária é um complemento, me facilita muito eu ter acesso aos arquivos digitais para uma consulta rápida de alguma coisa que de repente eu não lembre. Então, é um instituto que eu quero aprofundar. Estou lendo aqui, me vem à mente um autor e quero saber o que dizem a respeito. Eu faço uma consulta rápida de forma digital, me facilita a vida. Agora, quem precisa estudar, se debruçar mais para o entendimento, que ainda está iniciando, aconselho livro físico, eu já tive. E me ajuda muito porque, não sei como que você estuda, né, mas o fato de você manusear o livro, além do fato de ser muito bom, né, quando nós compramos o livro físico, né, a sensação é incomparável. Mas hoje em dia, para mim, a questão digital me facilita a vida para consultas rápidas, como algo complementar àquilo que eu não esteja entendendo na hora que eu preciso ali, certo? Às vezes eu estou estudando aqui
em algum lugar com a minha Bíblia. Imagine, se eu tivesse que levar comigo as obras, por exemplo, que eu coloquei aqui só nessa aula aqui, levar comigo tudo isso me traria certo transtorno, né? Não é prático. Quando eu estou no meu ambiente de estudo, tranquilo. Mas como a gente às vezes não está e não deixa de estudar a palavra, é importante ter praticidade. Agora, se você está montando o seu espaço de estudo, a sua mesa, o seu escritório, enfim, e busca estudar teologia, aconselho que, para você que está começando essa caminhada, adquira o livro físico, certo? Ajuda muito, você vai ter o teu momento de estudo, você vai ter tudo na mão ali para estudar. Isso facilita, parece que não, mas facilita muito você poder ter acesso ao conteúdo ali de forma física para você, tá? Eu como muitas coisas, claro que a gente sempre tem que estar lendo, né? Mas eu muitas coisas já lembro, já tenho na memória, então às vezes eu me esqueço quem disse, né? Aquilo ali, qual foi o autor ou em que obra é aquela observação, então eu recorro ao digital que para mim fica mais fácil, mais prático. Tá bom, meus queridos? Satisfação tê-los aqui mais uma oportunidade de juntos estarmos nessa caminhada em busca do entendimento da palavra do nosso Deus. Veja, ainda não adentramos, meus irmãos, em questões que vamos discutir de forma profunda. Ainda estamos em uma análise, de certo modo, importante, ok? Mas que aqui estamos passando de modo muito superficial. É como se nós estivéssemos aqui elencando, né, tudo aquilo que nós precisamos estudar individualmente, mas como é bom juntos nós colocarmos todas as coisas no seu devido lugar. E o interessante, meus queridos, é que quando a gente vai criando material, no meu caso, e respondendo questões, enfim, a gente também estuda de novo, né? Como é bom isso. A gente sempre aprende alguma coisa, meus queridos. Aprende muito mais. Nós somos pessoas que nós somos seres, né? Embora a queda, o pecado tenha nos limitado intelectualmente, como os irmãos vimos hoje, mas veja a importância de nós estarmos sempre em comunhão com os irmãos, com o nosso Deus, em busca do entendimento da palavra do Senhor e refazendo esse caminho. É muito interessante também. Às vezes, com certeza, como já li a Bíblia, cada vez que eu vou mencionar algo aqui com vocês, eu já li aquilo ali em alguma outra oportunidade. E reli, e li, e reli, e li. Mas quando eu abro aqui hoje, que nem como abrir a Bíblia com vocês para ler, sempre algo toca o meu coração. Interessante isso, não? Sempre mesmo eu já sabendo o texto, como a palavra de Deus é poderosa, mesmo eu já sabendo o texto, mesmo eu já sabendo, por exemplo, o que aquilo significa, o que a gente precisa refletir, ou trazer alguns pontos para a discussão, sempre me toca. É interessante isso, né? Eu sei o que eu vou ler, inclusive na mesma versão, sempre utilizo Bíblia de Estudo Almeida, revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu sempre utilizei essa desde o princípio. Sofri um pouquinho no início, né, por causa da linguagem, mas me acostumei e gosto muito. Leio outras, pesquiso outras, né, gosto de ver, né, mas sempre utilizo essa. E cada vez que eu vou ler, que eu já sei o texto, algo realmente toca o meu coração. É incrível o poder da palavra de Deus nas nossas vidas. Ok, meus irmãos? Falamos aqui então, hoje, acerca de alguns temas importantes que eu volto a enfatizar, ok? São fundamentos teológicos que vêm para que nós possamos compreender a questão acerca
do acesso, do alcance das limitações, do conhecimento de Deus, da palavra de Deus e da teologia, da ciência teológica. Aqui nós falamos acerca de temas que precisamos, inclusive eu também vou rever tudo, né? E oriento os irmãos para que também façam. E muito importante, meus queridos, que, óbvio, né? Estudaremos agora por esses dias esse material, né? Bibliografia, tudo. Vamos aprofundar individualmente o conhecimento, né? Acessando esse roteiro, digamos, que falamos aqui hoje, mas já estará disponibilizado na plataforma o roteiro do nosso próximo encontro. Então, eu gostaria, eu sei que o tempo é curto para todos, mas que os irmãos pelo menos pudessem dar uma lida. Quem tiver mais tempo que já pesquise, né, termos, para que facilite, então, o entendimento de alguns, principalmente, meus irmãos, quem tem mais dificuldade. Parece estranho isso, né? Pedir para aquele que tenha mais dificuldade para que faça a sua parte, né, antes. Mas isso aí ajuda, meus irmãos, porque é como se eu estivesse no meio do caminho. Os irmãos dão o primeiro passo, eu chego junto para dar uma ideia de como eu realizo esse processo de ir em busca do entendimento da palavra do Senhor, e vocês depois vão finalizar e cada um ter, então, a sua própria opinião, né? Vão construir o seu próprio conhecimento acerca disso. Ok, meus irmãos? A todos aqueles que estão conosco aí através também da ONTV Brasil, provavelmente nós estaremos retransmitindo, né, ou transmitindo através da ONTV, no endereço www.ontv24horas.com.br. Independentemente da forma como você esteja acessando a internet, as redes, estamos juntos, ou diretamente na sua TV, conectada à internet, estamos juntos. Você pode também baixar o nosso aplicativo, ONTV 24 horas, e ter acesso, então, ao nosso conteúdo também da ONTV, em que são recebidos irmãos, cada um com seu entendimento teológico acerca da palavra do Senhor, mas em busca da comissão, realização da comissão, cumprimento da comissão do nosso Senhor Jesus Cristo, e de pregai o Evangelho a todas as nações. Instituto Teológico Brasil, gratidão aos irmãos que estiveram conosco hoje, mais uma vez no nosso grupo de estudos. Graça e paz a todos e até a próxima. Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Olhe para cima. Sim, você é. No silêncio do deserto, ninguém me viu chorar. Deus me tomou em suas mãos, começou a me moldar. No calor da provação, fui vencendo pela fé. Cada lágrima caída, Ele me deixou de pé. Foi no fogo santo que entendi que Ele nunca desistiu de mim. Na caverna Ele falou: Filho, eu sou teu redentor. Fui forjada pelo Espírito Santo, não foi à toa o meu pranto. Cada marca é cicatriz de quem não fugiu da raiz. O céu me viu de joelhos quando o mundo quis me calar, mas o vento do Espírito veio pra me levantar. Me quebraram tantas vezes, mas Deus veio refazer. O vaso rejeitado, Ele escolheu pra preencher. Na pressão da fornalha,
eu aprendi a adorar. E mesmo em meio à guerra, não deixei de confiar. Foi no vale que ouvi, a promessa não morreu ali. Com o azeite me ungiu e nova força ele me deu. Fui forjada pelo Espírito Santo, não foi à toa o meu pranto. Cada marca é cicatriz de quem não fugiu da raiz. O céu me viu de joelhos quando o mundo quis me calar. Mas o vento do Espírito veio pra me levantar. Na UTV Brasil, noite e dia a clamar, 24 horas de fogo no altar. Quem assiste sente o céu descer, porque o Espírito está aqui pra te mover. Avante, povo de Deus. Fui forjada pelo Espírito Santo e hoje em adoração eu oro e canto. Não sou quem eu era ontem, sou vaso nas mãos do oleiro. O inimigo tentou, mas falhou, porque o céu me sustentou. Na fornalha ardente eu não andei sozinha, Cristo me levou no colo, eu já sabia. Forjada no Espírito Santo hoje eu sou, eu adoro, orei a Ele e Deus me curou. Receba, irmão, a palavra do Senhor, hoje Ele transforma em vitória e pensa a sua dor. Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Olhe pra cima. Sim, você é. Filha.